Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Agora sim, garotinho e garotinha. Chega de cera no futebol. Goleirão ficar encebando vai gerar escanteio pra nós. Quem é que nunca passou raiva quando o time tava perdendo e a outra equipe tá lá passando tempo, o goleirão enrolando? Pois é. Mas é verdade também que muitas vezes o nosso time tá vencendo e a gente vê a equipe fazer isso. Então, claro que quando o time tá perdendo, você fica pé da vida e quando tá vencendo, você quer tirar sarro do outro. Mas é algo muito subjetivo, muito complicado e que a gente considera realmente que prejudica o esporte. Antes da gente falar sobre tudo isso e muito mais, eu gostaria de agradecer cada um que vem aqui curtindo, comentando, compartilhando o nosso conteúdo, porque afinal é isso que faz a mensagem ir cada vez mais longe e assim a gente soma também cada vez mais Scantubers por aqui. E claro, agradecimento especial a você que já se inscreveu aqui e se não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se caso goste do conteúdo, é claro. Bom, já havia então essa questão da regra dos 6 segundos. Claro que muita gente já deve estar com o dedinho nervoso para comentar isso, né? Então, por que agora tem essa regra e passou a ser 8 segundos? Como é que vai funcionar? O que tende a virar o futebol com isso? E para nós que trabalhamos com escanteios, então, Tevo, é mais uma oportunidade de pipocar um escanteio do nada, cara? Vamos falando aqui em uma ordem cronológica sobre tudo isso. Tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, porque afinal é um assunto que eu já trouxe em live no canal. Na época muita gente ficou zoando no chat, até nos comentários também, mas o tempo cuida de tudo. Então eu quero fazer como se fosse uma linha do tempo aqui, do que eles estavam tentando implementar no futebol, primeiro testando e etc. E agora chegou a grande novidade, então a mudança vem de uma vez por todas e agora não tem jeito, o futebol vai mudar. Eu vou compartilhar uma segunda tela aqui com vocês, porque fica muito melhor da gente trocar essa ideia. Agora sim, produção, agora sim. Bom, aqui eu tenho o site então da IFAB, ou IFAB, sei lá como é que fala isso, IFAB, que seria aí o site da International Football Association Board. Seria um conselho internacional aí da Associação do Futebol, alguma coisa assim, né? Tem aqui International Football Association Board, os guardiões, né, das regras do jogo. Enfim, basicamente a gente está falando aqui de um conselho onde as pessoas mais importantes do futebol aí, né, de liga, por exemplo, inglesa, pessoal da FIFA e etc., eles se reúnem, então tem um encontro anual, se eu não me engano, e eles discutem, então, várias mudanças aí no futebol. Então, somente através da IFAB, vamos pronunciar assim para ficar mais tranquilo, né, é que é possível você, por exemplo, poxa, eu tive uma ideia aqui, eu organizo determinada liga, né, primeira divisão lá da Escócia, por exemplo, e de repente eu tive uma grande ideia. Poxa, que tal se de repente cada vez que o cara der uma caneta ou um chapéu, vai contabilizar ali meio gol para a equipe, sabe? Algo totalmente aleatório assim. Então é somente através da IFAB que você vai protocolar esse tipo de mudança, essa sugestão. Esse conselho vai avaliar, então, essa viabilidade e somente, então, através da IFAB é que você vai implementar essas mudanças e vai fornecer os reports, né, os relatórios para a IFAB sobre o que virou, então, a liga com essas mudanças que você quis implementar. E, obviamente, nada acaba sendo aplicado a primeira divisão, segunda divisão, logo de cara. Muito pelo contrário. O pessoal vai lá em ligas, né, bem lá de baixo mesmo, liga da molecada, etc., para fazer alguns testes e depois, então, enviam esses relatórios para a IFAB, eles analisam, esse conselho troca essa ideia, vê se é viável ou não
aplicar e a coisa segue, ou eles abandonam isso e falam, não, essa ideia foi uma porcaria, não tá com nada, né? Então eu apresentei em live aqui no canal esse PDF, então, oficial da IFAB mesmo, onde eles estavam passando todas as informações de testes em relação ao goleiro fazer essa cera aí no futebol que a gente conhece tanto. E então, aqui eles estavam colocando, além de várias informações que eu vou trazer aqui para vocês, então vamos fazer um antes e um depois, né? Afinal agora já vingou essa mudança, mas é importante você entender que não foi do nada, tá? De repente quem acompanha só o noticiário e fala, pô, mas do nada os caras mudam, né? E não é assim. Então a gente tinha o protocolo, eu expliquei aqui exatamente como que funciona e basicamente é da forma que eu estou falando para vocês aqui. Então você tem uma ideia, manda para a IFAB fala, ó, liga que quiser testar essa mudança muito louca, fala com nós, muda aí e reporta para nós. E depois a gente analisa, tá? A grosso modo seria isso. Então, aqui a gente tem no site da IFAB mesmo, tá? ifab.com, né? Quem quiser acessar aí, que eu trouxe na live também. Então aqui, eu vou repetir, para quem já assistiu a live, não tem problema, acho que hoje é outro cenário, outro momento para a gente fazer esse comparativo bem bacana. Então eu trouxe aqui, né? Então assim, goleiro segura a bola por muito tempo, né? Então assim, para fazer esses testes aí, o que foi avaliado, tá? Então aqui, ó, a Lei 12 permite que um goleiro controle a bola com suas mãos por não mais que 6 segundos antes de soltá-la em jogo. Então, que nem eu falei na introdução do vídeo, já existe essa regra dos 6 segundos. Então, por que mudaram agora para 8 esse negócio e nunca funcionou essa regra dos 6 segundos? Calma, muita calma nessa hora que você vai entender. Além de desperdiçar tempo, um goleiro segurando a bola por muito tempo é uma tática injusta, porque o time adversário não tem possibilidade de recuperar a posse, já que o goleiro não pode ser desafiado quando estiver no controle da bola com as mãos. Esse comportamento geralmente também leva à frustração dos espectadores. Então aqui não tem segredo, é o que eu comentei antes também. Se você, né, torce para outra equipe, você fica pé da vida. E a gente está falando de algo totalmente injusto, tá? Porque o goleiro com a bola na mão não pode ser desafiado, ninguém vai confrontar ele ali. Não é rugby, não é futebol americano para chegar trombando ali, né? Então, beleza. Um goleiro controlando a bola com as mãos por mais de 6 segundos é punível com um tiro livre indireto, né? Então, Indirect Free Kick, né? IDFK que eles utilizam aqui. No entanto, isso raramente é imposto pelos árbitros. E aqui vocês vão entender por que a gente sempre reclamou tanto da regra dos 6 segundos, argumentando assim, pô, mas nunca funcionou, os caras nunca aplicam isso aí, os caras contam 6 segundos, lá dá 8, dá 10 segundos, ninguém marca nada. Vamos a gente se colocar então no lugar do árbitro, tá? Então, ó, no entanto, isso raramente é imposto pelos árbitros, principalmente pelos seguintes motivos. Gerenciar um tiro livre indireto na área de grande penalidade é muitas vezes extremamente difícil, especialmente se for cobrado a 9,15 metros ou 10 jardas do gol ou mais perto do que isso, quando os defensores têm que estar na linha do gol entre as traves. Então olha só, se você é árbitro, você vai marcar esse tiro livre indireto por causa dos 6 segundos, só que você está trazendo agora para você uma situação muito complicada, que é gerenciar aquela bagunça, principalmente se for cobrado, né, da marca ali de pelo menos 9,15 metros, onde fica aquele monte de jogador na linha do gol, né? O cara vai cobrar, fica aquela coisa, um monte de gente para você olhar, um monte de situação para administrar. Ou seja, você até viu ali a questão dos 6 segundos, mas você tá assim, se eu marcar isso, eu vou arrumar para minha cabeça, tá? Então é melhor marcar ou não marcar? Então era uma situação extremamente complicada. Teve, mas cabe ao árbitro gerenciar ali, né? Ele tá
recebendo para isso, cara. Mas é uma situação, assim, muito complicada. É muita coisa para olhar ao mesmo tempo. Vira confusão, vira bagunça. Você fala pros caras ficar na linha, os caras não ficam. De repente, 9 jogadores fica, mas um não fica. Enfim, é uma situação que, além de ser difícil de administrar, acabava tomando muito tempo. Um lance ali que era para ser cobrado, sei lá, em 30 segundos, 1 minuto, fica 5 minutos. Vai para lá, vai para cá, cancela, vai de novo. Então, o árbitro, eu acho, né, na minha interpretação, e isso é subjetivo, não marcava tanto essa questão dos 6 segundos aí por causa disso. Se marcar, arruma um BO para ele, né? Outra situação aqui, alguns acham que um tiro livre indireto dá à equipe não infratora uma vantagem muito grande, já que a chance de marcar é alta, enquanto eles não tinham a possibilidade de marcar quando a infração ocorreu, pois não tinham a posse de bola. Então, além da questão da arbitragem, a gente tem essa questão subjetiva também em relação à equipe não infratora, tá? Então, olha só, em um primeiro momento você pode olhar e falar assim, não, tem que marcar todas as situações aí desses 6 segundos e ponto final. Por outro lado, você olha e fala, pô, eu não sei, de repente ali, acho que eu não devia marcar esse negócio não. Então fica um negócio assim, totalmente subjetivo por todos os lados. Ah, mas futebol é interpretativo. Tá, beleza, né? Mas esse tipo de situação a gente sempre olhou e falou, pô, dá pra melhorar esse negócio aí, cara, porque cera é um negócio totalmente contra o futebol, né? Os goleiros seguram a bola por mais de 6 segundos para desperdiçar tempo, atrasar a liberação da bola em jogo e diminuir o risco de seu time perder a posse de bola. Assim, perder a posse de bola quando há uma infração é um forte impedimento. Então, olha só, a gente olha e fala assim, pô, é uma situação que simplesmente eles querem que passe o tempo. Não é somente isso, né? Mas, claro, também diminuir o risco da sua equipe perder a posse de bola. Enquanto está na mão do goleiro, a posse está garantida. Ele não quer rifar essa bola, tá? Consequentemente, a aplicação sistemática da proibição de o goleiro segurar a bola por muito tempo, juntamente com um reinício que resulte na perda da posse de bola pelo goleiro e sua equipe, claro, sem dar ao time adversário um benefício muito grande, pode ser eficaz para eliminar essa infração ou reduzir sua frequência. Ou seja, vamos punir essa cera, mas não vamos dar uma situação tão clara de gol assim, né? Como o pessoal estava enxergando antes também, tá? Então, ó, a Lei 12 define quando o limite de 6 segundos começa. Um goleiro é considerado em controle da bola com as mãos quando... Olha as situações aqui, que bacana, né? Primeiro aqui, o goleiro libera rapidamente a bola em jogo para iniciar um ataque. Nesses casos, o goleiro geralmente segura a bola por bem menos do que 6 segundos. Então, o jogo tá legal, né? Tá fluindo. Houve um ataque, o goleiro pegou a bola com as duas mãos e ele já repõe, às vezes até tentando um contra-ataque mesmo. Ou seja, nesse caso, muito menos do que 6 segundos. Beleza. Outra situação. O goleiro tenta lançar a bola em jogo para iniciar um ataque, mas não consegue fazê-lo por uma variedade de razões legítimas. Por exemplo, os jogadores atacantes não estão disponíveis em posição, ou outros jogadores de qualquer equipe interferem no movimento do goleiro. Nesses casos, o goleiro geralmente segura a bola por cerca de 6 a 8 segundos. Então isso foi claro, né? Observado durante muito tempo, anotado, calculado, etc. Então, nesse caso, o goleiro ele até fez a defesa, ele quer repor a bola, mas a hora que ele olha, não tem ninguém da equipe dele posicionado lá, ou tem gente atrapalhando ele a repor essa bola. Então, nesse caso, geralmente de 6 a 8 segundos, ou seja, ultrapassa os 6 segundos. E é aqui que a gente sempre assistiu o futebol falando, ah lá, já deu 7 segundos, ele não marcou, deu 8 segundos, ele não marcou. Mas tem essa subjetividade, o goleiro ele tá tentando repor essa bola, mas ninguém tá olhando para ele, ou tem gente na frente dele, né, atrapalhando. Poxa vida, né?
Outra situação, o goleiro decide perder tempo, muitas vezes caindo desnecessariamente no chão e permanecendo lá antes de se levantar lentamente. Nesses casos, o goleiro segura a bola por consideravelmente mais de 6 segundos, às vezes chegando a 20 segundos ou mais. Aqui a gente está falando da cera mesmo, ou seja, a gente observa essa questão do... Pô, o cara não quer mais jogo, só quer ficar encebando, né? Pô, aí é complicado mesmo. Consequentemente, para acomodar a segunda situação, será testado um limite de 8 segundos. Então, se foi observado aquela situação ali de 6 a 8, né? Será testado um limite de 8 segundos, com a ideia de que isso não penalize os goleiros que realmente querem lançar a bola em jogo em tempo hábil, mas sem culpa própria não conseguem fazê-lo. Então era uma regra que estava punindo às vezes injustamente, e da mesma forma que às vezes quando punia, a pessoa olhava e falava, pô, mas agora vai dar uma chance clara de gol pro pessoal ali, pertinho do gol, etc. Né? Fica aquela situação assim, pã, e agora o que fazer? Por isso surgiu então esse protocolo de teste, que é o PDF que eu mostrei aqui, né, para vocês, mostrei em live, etc. A gente trocou uma ideia, né? A gente vai só dar uma resumida aqui para não ficar muito extenso. Mas olha só que bacana. Protocolo de teste, então. A questão não era somente observar a seguinte situação. Fez cera, vamos dar um escanteio. Não. Existia uma outra possibilidade, né, que a gente vai ler junto aqui. Olha só que interessante. As competições que participarem do teste devem optar por usar apenas um dos seguintes reinícios para todas as partidas. Então você, organizador da liga, fala, pô, vou testar essa questão aí que os caras estão querendo impor aí. Vamos testar. Vamos pegar um campeonato da molecadinha aqui e vamos fazer. Beleza. Só que, além da possibilidade de você conceder, oferecer um escanteio para a equipe, eles estavam também cogitando, né, e testaram em algumas competições aí, de dar um lançamento lateral. Então, a ser cobrado em linha com a marca do pênalti. Olha que bacana isso. Procedimento. O seguinte procedimento será aplicado. O árbitro começará a contar os 8 segundos quando o goleiro tiver o controle claro da bola com as mãos. Então, olha que bacana isso, hein? Não é aleatório, não começa a contar subjetivamente. Então, o goleiro pegou a bola com as duas mãos, tá dominado, tá tranquilo, né? Não tá se movimentando, não tá caindo, nem pulando, nem nada. Pegou a bola ali com as duas mãos, vai começar a contar, então, os 8 segundos, tá? Isso foi definido no protocolo de teste. O árbitro usará a mão levantada para mostrar claramente a contagem regressiva de 5 segundos a 0, conforme a contagem de 4 segundos no futsal e no futebol de praia. Então, para quem estiver assistindo a partida, não vai ter mais aquela subjetividade de que hora que o árbitro começou a contar, né? A gente vai observar o seguinte: quando o goleiro pega a bola com as duas mãos, o próprio árbitro já fica assim, ó, 8, 7, 6, e a partir do 5 ele vai levantar a mão, então a gente vai ver ele contando. Então todo o estádio, todos os jogadores e obviamente o goleiro vai ver ele com a mão levantada contando. Então 5, né, 4, 3, 2, 1. Então a gente vai observar essa movimentação. Vai ser muito legal também, né? O pontapé de canto, o escanteio ou lançamento lateral, resultante de uma infração, será cobrado do lado do campo de jogo mais próximo de onde o guarda-redes, o goleiro, estava posicionado quando foi penalizado. Então o goleiro estava mais para o lado direito, então vai dar um escanteio para o lado direito. O goleiro estava mais para o lado esquerdo, vai dar um escanteio ou lateral, que seria a possibilidade durante os testes, né? Do lado que ele estava ali. E o goleiro será advertido pela primeira infração e advertido por qualquer infração subsequente. Então, se o goleiro fizer cera 500 vezes, vai punir 500 vezes, beleza? Aí aqui tinha o protocolo
em PDF, né, que eu já mostrei para vocês, e um pouco do que eu falei no começo do episódio. Então aqui, ó, permissão, organização e feedback. Então esse teste está disponível apenas para competições que não envolvam equipes dos 2 principais níveis nacionais ou equipes internacionais Sênior A. Então assim, divisões principais, esquece. Se é para fazer teste, vamos fazer em ligas menos representativas da molecada e etc. Esse protocolo deve ser usado em sua totalidade. Então não é uma partida ou outra. Não é também você fazer o teste. Partida aqui eu vou dar escanteio, partida aqui eu vou dar lateral, ou um momento do jogo do lateral, outro momento do jogo do escanteio. Vira bagunça, né? Nenhuma variação é permitida, a menos que aprovada por escrito pelo IFAB. Os organizadores da competição devem solicitar à IFAB por meio de sua FA, federação, ou associação, ou confederação nacional, o que for apropriado, permissão para participar do teste, indicando quais competições estarão envolvidas. Outras informações podem ser solicitadas pela IFAB. A permissão para participar normalmente será dada pelo IFAB, desde que os organizadores da competição concluam os compromissos necessários, que incluirão um requisito para fornecer feedback e informações, dados, relatórios, sempre que solicitado pelo IFAB, para permitir a avaliação do teste. Para mais detalhes ou para se candidatar a participar do teste, entre em contato com tests@ifab.com. Pô, legal. Então isso tudo eu trouxe na live o ano passado, ou seja, o pessoal estava testando esse tipo de mudança, então contra a cera, vamos dar escanteio ou vamos dar lateral, e testaram aí em ligas, né, da molecada. E o resultado foi impressionante, né? Na época da live, se eu não me engano, eram mais de 700 partidas testadas e nenhuma teve cera do goleiro. Olha só isso, né? Por quê? Imagina o goleiro fazendo aquela cera que a gente conhece, etc. Ele vai lá, agora vai conceder um escanteio, a equipe vai lá e toma um gol do escanteio, por exemplo, como a gente vê acontecendo tanto, né? Então, a culpa foi de quem? Como é que esse goleiro vai se explicar sabendo que existe a contagem, sabendo que a punição é essa e etc, né? Então, realmente, a tendência é que a coisa melhore. Então, aqui a gente tem, no finalzinho de fevereiro, a gente viu aqui no Twitter, né, no X do IFAB, eles falando aí sobre o encontro anual, né? Então, fotos aqui do encontro, etc. Então, aqui dia 1º de março, beleza? E o assunto em questão, né? Os goleiros aí que ficam desperdiçando tempo ou fazendo cera, vamos falar o português claro, né? E aí, muita gente importante se reuniu lá. Então, a gente vê aqui o CEO da Liga de Gales, o CEO da FA da Inglaterra, o CEO da Liga Escocesa, o CEO da Liga Irlandesa e o secretário-geral da FIFA. Então a gente vê que muitos testes, quando são bem-sucedidos e passam a virar uma nova regra ou uma mudança na regra do futebol, eles já colocam assim em ligas super representativas ou até mesmo em Copa do Mundo para a gente ver a coisa acontecendo mesmo. E depois, né, vai diluindo aí para as ligas de vários países. Afinal, tem muita liga que está em andamento, então obviamente nada vai ser aplicado em algo que está no meio aí, né? Mudar as regras no meio do jogo, da competição. Mas depois de Copa do Mundo, etc., fica tudo muito claro para a gente ver. Então, a partir da próxima temporada, mundo afora, esquece a temporada atual, a partir da próxima temporada, a gente já deve observar as mudanças, né? Então, eles se encontraram aí, definiram várias questões, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês também uma matéria oficial da própria IFAB, falando então sobre, o que antes era um teste, que nem a gente já viu, que nem eu tinha trazido no canal, agora é regra mesmo, né? Então a gente viu aqui, né? A IFAB aborda a perda de tempo do goleiro, a cera do goleiro. Vamos falar o nosso português porque fica muito mais claro, né? Então o que eles emitiram, né? Na nota aqui, uma notícia, uma nota, enfim, uma informação oficial da fonte, né? Eu gosto sempre de buscar as informações na fonte mesmo. Então aqui, o IFAB, International Football Association Board, Conselho Internacional aí, de Futebol,
aprovou, então agora está valendo, não é mais teste, então antes teste, agora aprovado, uma série de mudanças nas leis, nas regras do jogo para 2025/26. Após testes mostrarem um grande impacto positivo onde os goleiros estavam segurando a bola por muito tempo, o IFAB decidiu por unanimidade alterar a Lei 12.12, que seria do tiro livre indireto. E está escrito assim, ó, a alteração significa que se um goleiro segurar a bola por mais de 8 e não mais 6 segundos, com o árbitro usando uma contagem regressiva visual de 5 segundos, o árbitro concederá um escanteio para o time adversário, em vez do atual tiro livre indireto por mais de 6 segundos. As seguintes decisões também foram tomadas na 139, que sei lá como é que fala, 139ª, não sei se é assim que fala, reunião geral anual, RGA, do IFAB, organizada pela Irish Football Association, a liga irlandesa, né, a federação irlandesa, em Belfast, a Irlanda do Norte. Em relação à lei 3.10, ou regra 3.10, isso eu achei legal também, ó. Capitão de equipe. Diretrizes foram introduzidas nas leis para quaisquer competições que desejam aplicar o princípio de apenas o capitão abordar o árbitro em situações específicas, o que foi implementado com sucesso em várias competições no ano passado. O IFAB concordou que uma cooperação e comunicação mais fortes entre capitães e árbitros, que frequentemente enfrentam divergências verbais ou físicas ao tomar decisões, podem ajudar a incutir níveis mais altos de justiça e respeito mútuo, ambos valores essenciais do jogo. Os participantes da AGM enfatizaram que os organizadores da competição, jogadores e árbitros devem trabalhar em colaboração para aderir a essas diretrizes. Eu achei isso aqui muito legal, porque a gente percebe, por exemplo, antes do jogo, que os árbitros conversam ali com os capitães, né? Então, ó, vamos cada um fazer o nosso trabalho aqui, vamos jogar, vamos praticar o esporte, tararirarará, beleza, ok, e acabou. Mas durante o jogo, às vezes o capitão fica mudo e outros jogadores, né, já chegam, né, sei que, pá, pá, pá. E aí vai mudar isso aí, ou seja, capitão fala com o árbitro, ponto final. Eu acho muito interessante, eu acho que protege um pouco também o árbitro, no sentido de palavrão, de agressão, né? Acho muito importante também porque ainda a gente vê quando a arbitragem é feminina, alguns jogadores realmente se excedendo também, né? Então esquece o básico que é a educação, né? Então achei uma mudança bem interessante também. Além disso, a próxima edição das leis do jogo, ou regras do jogo, que entrará em vigor em 1º de julho de 2025, contará com as seguintes alterações. Então a gente já viu que cera, né, por mais de 8 segundos vira escanteio, então o teste aplicou lateral, mas escanteio é o que foi definido. A gente já tem a questão aqui de capitão falar com o árbitro, acho muito legal também. Mas mais do que isso, tem aqui ó, algumas alterações. Lei ou regra 8.2, bola ao chão. Se a bola estiver fora da área de penalidade quando o jogo for interrompido, ela será derrubada para o time que tinha ou teria ganho a posse, se isso estiver claro para o árbitro. Caso contrário, ela será derrubada para o time que a tocou por último. A bola será derrubada em sua posição quando o jogo foi interrompido. É muito normal essa questão de bola ao chão, a gente deixar a gente como se eu fosse árbitro, né? A gente vê a bola ao chão muito na base do fair play, ou seja, não, deixa que os jogadores ali, né? Dá a bola para ele devolve para o outro e tal, mas já aconteceu várias vezes desse fair play dar ruim. Então agora foi definido aqui tudo certinho. Então, tira a subjetividade, tira até a questão do... Vamos deixar pro fair play aí. Não, fica definido. Então, se a bola estiver fora da área, quando o jogo for interrompido, ela será derrubada para o time que tinha ou teria ganho a posse,
se isso estiver claro para o árbitro. Caso contrário, ela será derrubada para o time que a tocou por último. Acabou. Então, se o árbitro tem clareza do que ele viu ali, beleza, tá feito, né? Caso contrário, o time que tocou por último e ponto final, né? Legal pra caramba isso. Lei 9.2. Então, bola em jogo. Um tiro livre indireto, sem sanção disciplinar, será marcado se um oficial de equipe, substituto, jogador substituído ou expulso, ou jogador que esteja temporariamente fora do campo de jogo, tocar na bola quando ela estiver saindo do campo de jogo e não houver intenção de interferir injustamente. Então, tiro livre indireto para essas situações que a gente vê de vez em quando aí, né, de alguém ali, principalmente na beirada do gramado, né, tocar na bola. Isso não deve acontecer, não pode acontecer, né, chance zero a partir de agora. Isso aqui também eu acho que entra junto com a questão da lei ou regra 8.2. Então, assim, vamos tirar a subjetividade, vamos aplicar o negócio pelo que a gente está vendo. Então, tava ali, tocou na bola só para encher o saco, para atrapalhar, etc, etc. Não, pera aí. Tiro livre indireto. Acabou, né? Senão fica só aquela coisa de, mas não sei o que, dá cartão, papapá, e não vira nada no final das contas. O cara só fez ali para atrapalhar, para enrolar e conseguiu o objetivo dele, né? Então, agora tira isso, é concedido, então, tiro livre indireto. Protocolo do árbitro assistente de vídeo, VAR. Achei muito legal isso aqui também. As competições agora têm a opção, não é regra, né? De o árbitro fazer um anúncio após uma revisão do VAR ou uma verificação longa do VAR. A gente viu muito isso na Copa do Mundo, a gente vê em algumas competições, mas eu acredito que a tendência é, com o tempo, ampliar essa questão de os árbitros anunciarem, né, na caixa de som, no falante, né, do estádio e tal, as decisões tomadas. Acho muito legal também. Diretrizes práticas para árbitros. Como o VAR pode monitorar decisões de gol, não gol e invasão do goleiro, o árbitro assistente deve estar posicionado alinhado com a marca do pênalti, que é a linha de impedimento. Beleza, isso aqui é básico, questão de posicionamento. Então a gente deve observar esse alinhamento, né, com a marca do pênalti para ver aí essas decisões, principalmente de invasão do goleiro. Então, isso aqui é meio que básico também, né? Tem que estar bem posicionado. Se é para auxiliar, vamos exigir esse posicionamento melhor. Maravilha, né? De acordo com os regulamentos aplicáveis, né, que permitem que competições que comecem antes de 1º de julho de 2025 implementem as novas leis mais cedo ou adiem a sua implementação até o início da próxima competição, essas mudanças entrarão em vigor na Copa do Mundo de Clubes de 2025, que começa dia 14 de junho de 2025. Após o feedback positivo de competições nas quais os árbitros foram autorizados a usar câmeras corporais em um número limitado de partidas de alto nível para que as filmagens pudessem ser implantadas para fins de treinamento e educação, o IFAB apoiou o compromisso da FIFA de testar câmeras corporais usadas por árbitros de partidas em competições da FIFA para identificar possíveis usos futuros e desenvolver padrões de qualidade e segurança. A FIFA confirmou sua intenção de implementar câmeras corporais na próxima Copa do Mundo de Clubes da FIFA como parte da transmissão ao vivo da partida. Eu acho isso sensacional, essa questão das câmeras corporais, tanto em árbitro quanto em jogador, mas a arbitragem, para você ter uma noção exata de qual era a visão, qual era a distância que ele estava da jogada, por que ele viu ou não viu determinado lance. Porque para nós ver 452 replays, né, em câmera lenta e etc, é tranquilo. Agora, para o árbitro, de repente, a hora que ele vai ver a situação, passa alguém na frente com uma câmera corporal, ficaria mais interessante a gente saber esse ponto de vista aí, né? Ficou acordado que o uso bem-sucedido de câmeras corporais usadas por árbitros em nível de base na Inglaterra deveria ser mais testado e promovido, dado seu impacto positivo no comportamento dos jogadores, ou seja, é mais monitoramento.
Então o árbitro está com a câmera no peito. Você acha que o jogador vai chegar fazendo gesto ou falando alguma abobrinha? Eu também acho que não. O IFAB também decidiu encontrar proativamente competições para conduzir testes de impedimento adicionais com os objetivos de fomentar o futebol de ataque e encorajar oportunidades de gols, mantendo a atratividade do esporte. A FIFA fará esses testes em algumas competições futuras da FIFA. A FIFA também informou o IFAB sobre o teste com o Football Video Support, um sistema de baixo custo que requer um número muito pequeno de câmeras e foi testado com sucesso em várias competições da FIFA em 2024. Dados os resultados positivos até o momento, foi acordado estender os testes para mais competições. Então a gente vai vendo aqui que nada acontece rápido nem por acaso. Testes são realizados exaustivamente, então tudo que nem eu disse já monitorado, protocolado, reportado para o IFAB e eles decidem depois, né? Além disso, foram apresentadas informações sobre os testes em andamento com o objetivo de melhorar o comportamento dos participantes, enquanto a FIFA forneceu uma atualização sobre sua campanha de conscientização sobre concussões Suspeite e Proteja. Suspeite e Proteja, que agora está em sua fase mais recente de expansão, com mais associações membros da FIFA de todas as confederações se envolvendo em sessões informativas projetadas para dar suporte à implementação da campanha localmente. A reunião, presidida pela IFA, também contou com a presença de representantes da FIFA, da FA, da Liga Escocesa, da Liga de Gales, enfim, e da administração da IFAB. Então, antes, tinham alguns testes rolando para escanteio, para lateral, no caso de cera. Antes era 6 segundos e agora está definido, aprovado pelo IFAB, já vai ser aplicado então nas ligas principais, que sim, se o goleiro ficar enrolando mais do que 8 segundos, e aí vai ter uma contagem regressiva de 5 segundos para a gente ter certeza que a coisa ali está sendo aplicada, vai gerar então o escanteio, né, para o lado mais próximo que o goleiro tiver, para a direita ou para a esquerda, enfim, para outra equipe, tá? Então, assim, eu vejo isso com muito bons olhos. É claro que tem outras situações que, na minha visão, devem ser aí analisadas. Por exemplo, nesse caso, a gente está falando do goleiro pegar a bola com as duas mãos e não repor. Mas a gente tem aquela situação, por exemplo, de quando a bola vai parar perto do goleiro e ele fica enrolando para pegar a bola e só pega quando um jogador chega perto. Essa situação específica que a gente vê muito no Brasil, principalmente, na América do Sul como um todo também, eu acho que em algum momento eles vão precisar testar isso, sabe? Porque é uma forma de ficar enrolando, passando tempo, etc. E, sei lá, daqui a um tempo vai começar a acontecer de jogadores também fazer isso, né? Como a gente vê, às vezes, quando uma bola tá na linha e tal, né? Fica só protegendo, não deixa encostar e tal. Mas tudo para quê? Para passar tempo. Então, acho que tudo que for relacionado a punir essa cera, a gente só tem a ganhar mesmo, principalmente no futebol como entretenimento, assistindo o futebol. Jogando também, deixando a coisa mais dinâmica, mais para o esporte e menos para malandragem, né? E pensando no lado do trade, então, todas essas mudanças, mas principalmente essa relacionada aos 8 segundos, a cera e a geração de escanteio, para nós é muito bom. Ficaria, então, conforme eu disse lá atrás na live, uma interrogação que, poxa vida, mas será que esse escanteio, será que vai ser contabilizado como os outros, né? Para nós, para a gente que trabalha com escanteios, será que vai contabilizar, vai ser green, etc.? E, sinceramente, eu acredito e espero que sim, porque se for para separar, ou seja, escanteio normal, vamos falar assim, escanteio gerado por punição de cera, como se colocasse em outro pote, não faria sentido, porque seria a mesma coisa que disponibilizar o mercado de gols, mas você fala assim, ó, mas gol de pênalti não vale, né? E nada a ver, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então eu gostei bastante dessa mudança, a gente tinha trazido aqui, agora é fato, beleza? Então o pessoal que zoou, brincou e tal, comentou, enfim, escreveu algumas coisas no chat durante a live, que eu lembro bem. Agora, né, entenderam que realmente existe essa IFAB, esse Conselho Internacional, o negócio é sério, com pessoas sérias e as mudanças vêm.
e absolutamente nada acontece do nada, beleza? Comenta aí se vocês gostaram também dessa novidade e escrevam aí algumas mudanças que vocês também fariam no futebol, como o caso que eu comentei desse lance da bola estar perto do goleiro, ele não pegar e ficar enrolando ali, né? Teria que punir também, na minha visão, né? Mas é isso, deixa a opinião de vocês, quem gostou deixa o like e quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se, beleza? Então é isso, que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações de cada um de vocês. Beijo grande no coração de todos, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!